adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus, eu te louvo, Senhor, porque nós podemos estar na tua casa, nós podemos te louvar. Eu te louvo porque o teu amor é tão profundo, é tão imenso. Eu te louvo porque nós podemos entregar todas as nossas angústias, Senhor, no teu altar. Eu te louvo porque nós podemos estar com o teu corpo aqui, Senhor. Podemos conhecer pessoas novas, desafios novos. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor anda conosco em todos os momentos. Eu te louvo porque o Senhor está conosco nessa noite, Deus. Eu te louvo pela vida de cada um que veio aqui hoje, Senhor. Porque não existe o acaso, Pai. O Senhor tem uma história para cada um aqui hoje, Deus. Fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Acalma nossos corações, Deus. Recebe esse louvor, essa adoração como cheiro suave, Senhor. E fala nossas vidas, Pai, para que a gente possa sair daqui diferente de como nós entramos, cheios do Teu Espírito, Deus, e transformados pela Tua graça. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar. Boa noite. Boa noite, igreja. Que bom estarmos aqui e compartilharmos um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês. É muito interessante quando eu paro, assim, eu olho essa geração, assim, de pessoas jovens, ativos, esportistas, e é muito interessante isso. Como eu também sou um esportista também. E um pouco do que eu quero falar hoje, quero falar um pouquinho sobre vencendo o engano. Como assim vencer o engano? Infelizmente, hoje, o mundo, e principalmente o cristianismo, tem sofrido muito, com muitos ataques, principalmente na questão do ensino e de ideologias contrárias à palavra de Deus. E um texto que eu vejo assim muito interessante para isso é o texto de 1 Timóteo. Talvez as pessoas olhem para o texto de Timóteo, as cartas que Paulo enviou a Timóteo, e a primeira impressão que vem assim, poxa, mas isso é uma carta destinada aos ministros, pastores, missionários. Só que quando eu olho para a igreja, eu estou vendo pastores, missionários, ministros da palavra de Deus. Quando nós recebemos o chamado de Deus, através do ID, a todos os povos, e anunciai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ID foi para cada um de nós. Muitos daqui são atletas. Muitos de vocês hoje estão aqui. Talvez amanhã estejam em outro lugar, em outra nação. Alguns já estiveram por aqui. Hoje estão em outros países. Seja na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio. Assim como eu, também estou num processo de preparação, de ida para o Canadá, para desenvolver um projeto de plantação de igreja na cidade de Toronto. Então, essa é a nossa vida como atletas. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Porque o chamado de Deus para nós é para irmos. E eu vejo nessa carta de Timóteo isso. E o que Paulo faz aqui é instruir Timóteo. Vamos abrir o texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 13.
Essa carta, eu acho, ela é muito interessante, porque ela é uma carta de instrução, de orientação a um jovem. Porque Timóteo, se você for dar uma estudada sobre, na palavra de Deus, sobre mais ou menos a idade de Timóteo, ele era um rapaz mais ou menos 30 e poucos anos. Era um jovem rapaz. Um jovem ministro. Né? Um jovem ministro que acompanhou por muito tempo Paulo. Você vai ver em vários momentos do livro de Atos, ele e Paulo fazendo parte das viagens missionárias, da segunda viagem missionária de Paulo, caminhando. Imagina aquele pupilo, né, querendo aprender, né, de Paulo. Paulo, me ensine. Eu quero aprender mais desse Cristo. Eu quero entender mais dessa palavra. Imagina a sede daquele jovem querendo aprender. E a palavra de Deus, ela nos mostra que a afeição que Paulo tinha por Timóteo era tão grande que considerava ele quase que como um filho. Quase que como um filho. E essa carta demonstra, a primeira e a segunda carta de Timóteo, mostra essa grande preocupação de Paulo para com Timóteo. Vamos dar uma lida nesse texto. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 13. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Senhor de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Para nós entendermos um pouquinho o contexto em que esse texto se enquadra, o apóstolo Paulo, ele colocou Timóteo ali em Éfeso para cuidar de um grupo de cristãos. E o cenário que nós vemos aqui, que começaram a aparecer alguns mestres e que estavam buscando o chamado doutrina helenística, ou seja, doutrina de autonegação. Então, eles diziam que, tipo assim, o mundo material é tudo perverso, é tudo mal, então nós precisamos de abster de tudo, afastar de tudo. E aí você viu, como você viu na palavra agora, todas as coisas que eles propunham, né, para nós abstermos. Mas isso eram falsas doutrinas, porque não vão de acordo com a palavra de Deus. Não estão de acordo, em conformidade àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, como eu falei anteriormente, o objetivo de Paulo era instruir, alertar Timóteo. A preocupação dele, falei assim, filho, vamos cuide dessas falsas doutrinas que estão tentando adentrar a igreja. Então, e aqui a gente vê que Paulo, ele fala muito dessa questão dos últimos tempos. Nós vamos ver aqui nesse texto, como ele falou assim, apostatarão da fé nos últimos tempos. É uma outra questão que a gente tem que entender um pouco antes de progredir.
Porque muitas pessoas estão falando, últimos tempos, Jesus está vindo. Sim, Jesus está para vir a qualquer hora. Ninguém sabe. Mas nós precisamos entender, porque muitas pessoas pensam que é um momento imediato, que antecede a segunda vinda de Jesus. E não é. Os últimos tempos, ele é sim o tempo posterior à primeira vinda de Jesus e que se concluirá com a segunda vinda dele. Então, ou seja, todo esse período, todas essas eras, desde a igreja primitiva até hoje e até a vinda de Jesus, nós podemos ter como os últimos tempos. Então, esses últimos tempos, então essa palavra ela é atual até hoje e continuará atual até a vinda de Cristo Jesus. Mas o que esse texto nos ensina? O que esse texto nos propõe a ensinar? É importante o seguinte, que para toda doença existe um remédio. E este capítulo é um remédio para que os cristãos possam viver sãos em tempos difíceis, com tanta deturpação da palavra de Deus. Este texto nos instrui como nos protegermos disso. A primeira lição que esse texto nos dá está no versículo 6, parte B, que diz... vamos abrir aqui. Versículo 6, parte B. Parte B. Isto demonstrarão sua nutrição pela palavra da fé e do bom ensino pelo qual seguiu. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela precisa ser o nosso alimento diário. Também em Salmos 119 diz que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos instruir, de nos direcionar no caminho, no rumo certo, que é Deus, que é Cristo, que é a eternidade com o Senhor. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Infelizmente, existem linhas que tentam desmentir a palavra de Deus. Tentam tirar essa divindade da palavra de Deus. Mas eu não consigo ver como que pessoas dessa forma têm tentado destruir o que é mais precioso para nós. A palavra de Deus, se você for olhar o Velho e o Novo Testamento, eles se conversam entre eles. Um está interligado para com o outro. As profecias se interligam no passado e no presente da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela anda numa harmonia. Alguns falam, mas a palavra de Deus se contradiz. Não, ela não se contradiz, pelo contrário, ela se complementa em um ponto ao outro, ela se completa. A palavra ela é única. Porque o nosso Deus ele é único. Porque a palavra, acima de tudo, é a essência de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, é buscar a palavra dele. É conhecer a palavra. É a forma que nós temos de conhecer a Deus e o que Ele quer para a humanidade. Nós devemos examinar tudo que ouvimos. Da mesma forma que o que eu estou pregando aqui, você tem que examinar. Eu gosto de um exemplo na palavra de Deus, de um povo. E desde a minha conversão, eles foram, eu falo assim, que eles foram a minha inspiração para buscar mais da palavra de Deus. Os cristãos de Bereia. A palavra de Deus nos fala, em Atos 17, 11, assim, ora, esses foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então, o povo de Bereia, eles tinham uma preocupação grande com a palavra de Deus. Então, chegava um pregador e pregava aqui, e eles estavam ali. Examinavam
se preocupavam. Será que isso realmente está de acordo com a palavra de Deus? Nós cristãos, nós precisamos nos preocupar com isso. E não recebermos tudo o que ouvimos. Infelizmente, hoje o Evangelho temos uma enxurrada de tanta coisa. Infelizmente, na hora que você vai filtrar, avaliar, poucas coisas nós podemos reter. Então nós temos que tomar muito esse cuidado de examinarmos a palavra de Deus, de termos um tempo com a palavra de Deus. Por isso que nós falamos muito de devocional. A devocional ela é importante, porque na devocional não somente Deus fala com você, mas através de um tempo de devocional, você tem um tempo de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas no cristianismo hoje têm dado tanta prioridade a campanhas, a manifestações, a movimentos, a ações. Mas as pessoas têm esquecido da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido o último. Há um bom tempo atrás eu estive numa igreja, passei um tempo por essa igreja, e interessante o que acontecia lá. Tinha momentos que aquele líder virava e falava: Deus está falando hoje só para adorar. E isso passava vários cultos, só adorar, só adorar, só adorar. Sabe o que aconteceu com aquela igreja? Aquela igreja foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo na palavra, até que acabou. Porque o que solidifica o cristão é a palavra de Deus. O que nos solidifica na fé é a palavra. O que vai fazer você vencer as batalhas, as dificuldades do seu dia a dia é a palavra de Deus. É se alimentar dessa palavra. O que fará você vencer os enganos que estão passando por aí, ao nosso redor, é a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Também nesse ponto, doutrina do homem e doutrina de Deus. Não quero fazer nenhum discurso teológico aqui sobre doutrina de homem e doutrina de Deus. Não, deixe isso para as mesas teológicas, discurso teológico. Mas o que eu quero falar aqui sobre doutrina de homem e doutrina de Deus. Qual é a doutrina correta? A doutrina correta é aquela que reflete a glória de Deus. Essa é a doutrina correta. E que está em conformidade com a palavra. Do mesmo jeito que esses falsos mestres estavam dentro da igreja de Éfeso, sabe o que eles faziam? Criavam doutrinas que nada mais satisfaziam a vontade deles. Então eles criavam e distorciam a palavra para satisfazer os propósitos, os desejos, aquilo que eles queriam, e não o que Deus queria. É isso que estava acontecendo. E quando o homem ele para de olhar para Deus e tributar que tudo que seja doutrina, porque a doutrina ela é bênção, é algo abençoado, a igreja precisa de doutrina. Agora nós precisamos entender o seguinte: a nossa doutrina está em conformidade com a palavra de Deus e está refletindo a glória de Deus? É o reflexo de Deus ou é o nosso reflexo? Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Como ministros, como líderes, como pastores, missionários. As doutrinas feitas por homem tendem a oprimir e corromper o caráter das pessoas. Muitas vezes a doutrina do homem vai fazer isso. Ela vai oprimir pessoas. Ela vai corromper o caráter das pessoas. E ainda nesse ponto, para fechar, fica o alerta da palavra de Deus. Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Me preocupa muito o que as pessoas estão falando, sendo com a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, até em Bíblia, hoje nós encontramos Bíblias, traduções de Bíblias totalmente adulteradas. Nós encontramos versões
como uma que foi feita para a questão do homossexualismo. Gente, quando você olha aquilo, nós não temos que tornar mais doce as coisas, mas nós temos que falar a verdade. E o que as pessoas estão fazendo hoje, estão publicando e adulterando a palavra de Deus para o seu próprio propósito. A palavra ela tem que ser imutável. E esse texto de Apocalipse 22:19 fala sério sobre isso. Vamos prosseguindo. A segunda lição que nós temos nesse texto está lá no versículo 10. E ele fala sobre colocar a esperança unicamente em Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem depositado a tua esperança? Porque nós precisamos depositar nossa esperança unicamente em Deus. Infelizmente, o que nós vemos hoje são pessoas cada vez mais depositando esperança em homens. Homens que são carne. Eu sou carne, osso. Eu sou passível de pecado. Não é porque eu estou pregando aqui, porque eu ministre, porque eu seja missionário, ou quer que seja, que eu não posso pecar. Eu sou ser humano. Já tive experiências de passar por e conhecer lideranças onde a igreja tinha esperança totalmente naquele líder. Todos idolatravam aquele líder. Achavam que ele era o homem, vamos dizer assim, como se diz, né? O cara, né? Quando aquele homem caiu em pecado, metade daquela igreja se desviou. Porque a esperança daquelas pessoas estava nele e não em Cristo Jesus. A nossa esperança tem que estar unicamente em Deus e em Cristo Jesus. Somente nele. Tudo para ele. A honra, a glória e o louvor unicamente a ele. Porque quando colocamos a nossa esperança em homens, é a mesma coisa que idolatria. É quando tiramos a glória de Deus e atribuímos ao homem. Outras pessoas atribuem a esperança a objetos. A nossa cultura latina, ela é muito assim. Ela é muito emotiva e ela é muito do pegar algo. Eu preciso de algo para eu acreditar. Eu preciso de um amuleto para eu acreditar. Para eu ter esperança. Foi o que o povo de Israel também fez. Moisés, né, quando Moisés estava no monte, eles tinham que ter esperança unicamente em Deus e esperar até Deus está lá com Moisés, Deus vai trazer uma bênção para a gente. Mas não, eles não aguentaram esperar. E daqui a pouco estavam fazendo bezerro de ouro, depositando a esperança dele, a fé e a esperança deles unicamente naquele bezerro. Não. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Deus precisa ser a nossa única razão de esperanças. Salmo 20, versículo 7 diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Então aprenda isso. A sua confiança tem que estar em Deus unicamente. Ele é a razão da sua vida. Ele é a razão da nossa vida. Precisa ser isso. E por fim, uma última lição que a carta de Paulo a Timóteo nos dá, está lá no versículo 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor,
no espírito, na fé e na pureza. Uma lição subdividida em 5 pontos, onde Paulo instrui o que é tornar-se padrão de exemplo dos fiéis. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o que é ser cristão? Ser cristão não é ser seguidor de Cristo? E se eu sigo alguém, o que é seguir alguém? Não é imitar? Né? Não é praticamente querer imitar, ser igual a ele? Um discípulo, quando segue o mestre, ele quer copiar o mestre, ele quer ser igual ao mestre, pelo menos um pouco parecido com o mestre. Isso é ser cristão, é imitarmos. Em outras palavras, poderíamos dizer que seríamos pequenos cristos, como se fôssemos os pequenos cristos, onde as pessoas olhariam para nós e falariam assim: poxa vida, você é diferente, você tem um jeito diferente, você resplandece uma luz diferente, uma alegria diferente, você tem algo que não é normal na maioria das pessoas. Isso é ser um cristão, imitar a Cristo, porque onde Jesus passava, as multidões eram impactadas, as pessoas eram movidas. E não foi diferente com os apóstolos, não, porque os apóstolos fizeram a mesma coisa. Onde os apóstolos passavam, as pessoas eram impactadas. As pessoas viam a diferença naquelas pessoas, naqueles homens. Isso é ser cristão. Então, esse padrão de exemplo dos fiéis, ele é subdividido nesses 5 pontos. Primeiramente, na palavra. Nas palavras, como tem sido o nosso falar? Como tem sido o teu falar? Há um tempo atrás, eu estava conversando com um pastor, amigo meu, daqui de Curitiba. Para quem é vascaíno, ele também é vascaíno, tá? Super gente fina. É o que eu mais tenho escutado essa semana. 3 pastores que eu sentei essa semana, tu falou assim, ó, é vascaíno, é gente fina. Tudo deve ser, porque é gente fina. Cariocas, e aí vai. Minha boca. Mas também não sei se o Cruzeiro ganhou se ganhou alguma coisa esse ano. Estou por fora. E aí uma das coisas que nós estávamos conversando era sobre isso, como que lideranças hoje, principalmente líderes, me perdoa a palavra, com a boca suja. Com palavras de palavrão em suas bocas. A palavra em Tito 2:8 nos diz, sabe o que ela nos ensina em Tito 2:8? Que nosso falar seja puro, use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados e por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Nós achamos tão normal, né? Não tem nada demais. Eu estressei. E solta aquela. Eu costumo falar o seguinte, né? Quando, às vezes, meu filho chega e está irritado e solta uma. Eu falei, vai lavar a boca com sabão em pó. Pelo amor de Deus. Nós precisamos santificar também os nossos lábios. Não só em palavrões ou palavras torpes em si, mas também, muitas vezes, nós abrimos a nossa boca só para falar, amaldiçoar, falar mal de alguém. Palavras pessimistas, nunca temos uma palavra de otimismo. A gente chega, não, está tudo difícil, não sei o quê, não sei o quê. Nós precisamos ser diferentes nisso. Temos palavras de bênção, palavras de otimismo. Está difícil, eu sei. Todos nós enfrentamos. Igual hoje nós olhamos para o país, a situação do nosso país não está legal.
Mas não é por isso que eu vou chegar para qualquer pessoa e falar, tá um terror, esse bando de político, de ladrão, não sei o quê. Nós precisamos ser diferentes. Precisamos ter uma postura diferente como cristãos. Palavras de bênção. Uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água ao mesmo tempo. Ou ela jorra uma água doce ou salgada. Doce ou amarga. Ela não tem como jorrar 2 ao mesmo tempo. No comportamento, 1 Pedro 2 diz assim, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. No comportamento, nas suas atitudes, ser exemplo, seja na igreja ou seja fora. Não vamos fazer igual aquela historinha, não sei se alguém já ouviu aquela historinha do filho do pastor, que ele dentro da igreja era uma bênção, uma maravilha. E aí aquele homem veio a falecer. E aí os filhos e a mãe foram lá no velório, claro, né? Tem que estar lá ali. Só que os filhos e a mãe não estavam chorando. E toda a igreja ficou indignada. Mas por que vocês não choram? Nossa, vocês perderam um homem tão abençoado, um homem maravilhoso. E aquele filho pega a voz, né, o momento ali e fala, faleceu porque vocês não conheceram meu pai. Ele era uma bênção aqui na igreja. Mas dentro de casa era um diabo. Dentro de casa ele agredia minha mãe, maltratava a gente, era mentiroso, mentia para os outros, enganava. Ele não era nada do que está aqui dentro da igreja. Então a palavra de Deus nos ensina sobre essa questão de estarmos, de termos essa postura, né, de comportamento, de procedimento diante de Deus. Outro ponto no amor. O antepenúltimo ponto, no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao homem como a ti mesmo, as pessoas a ti mesmo. Então, esse é o mandamento de Deus para nós, sobre o amor. Nós precisamos amar as pessoas. Amar a Deus, amar as pessoas ao nosso redor. É fácil amar as pessoas que amamos, que nos amam. O desafio é amar aqueles que não nos amam. Para terminar, na fé e na pureza. Na fé todos sabem. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós já sabemos disso. Precisamos ter fé e crer em Deus, que Deus é poderoso. E finalmente a pureza. Quando falamos de pureza, está em Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos nos santificar. E esse santificar é tudo isso que nós falamos aqui. Essa purificação, esse andar de acordo com a palavra de Deus. E para concluir, talvez seja tudo isso que eu falei seja muito difícil para você de assimilar tudo isso. Falei assim, meu Deus, é muito difícil para eu conseguir fazer isso. Eu tenho 2 notícias para vocês. Uma má e uma boa. A má é a seguinte: realmente, se você tentar pela sua própria força, pelo seu ímpeto, você será incapaz de alcançar isso. Agora você sabe qual que é a boa? A boa está em João 16, 7, 8, que diz assim: todavia digo-vos a verdade que vos convém, e eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E para finalizar, em Romanos 8, 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a boa notícia é:
você tem o Consolador, o Espírito Santo. Se você entregou a sua vida a Jesus, esse Espírito passou a habitar no teu coração. E é Ele que vai orientar a sua vida em tudo isso que nós falamos. Não é você não está sozinho, mas você tem o poder de Deus através do Espírito de Deus. Que Deus possa abençoá-lo, em nome de Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.